Bem, amigos, mais uma vez passando por aqui para a gente conversar um pouco, refletir um pouco sobre a vida e filosofar um pouco, né? Eu costumo sempre analisar minha vida, analisar a minha existência, a minha manutenção de vida como se fosse um milagre constante. Constantemente nós somos advertidos a agradecer, nós somos impulsionados pelo universo a agradecer. A gente sempre tem que agradecer. A Bíblia diz assim: em tudo dai graças. Eu não entendia esse em tudo dai graças, porque é difícil dar graças quando as coisas não estão tão boas. Quando as coisas estão indo bem, é maravilhoso, dar graça, agradecer e tudo. Mas quando a gente se encontra em dificuldades, é difícil você dar graças, você agradecer. Mas o que isso quer dizer, esse pensamento quer dizer, em tudo dai graças, é você sempre estar analisando os prós e os contras da vida. Muitas vezes a gente tem passado por dificuldades, sempre a gente passa, a vida é cheia de altos e baixos, e nessas dificuldades a gente tem que aprender o que essas dificuldades têm a nos ensinar. Tudo tem um proveito. Um relacionamento, um casamento, um sentimento, ele só se acaba por algo que tenha acontecido e que não foi possível suportar. Mas aquele algo que não foi possível você suportar, você tem como agradecer ainda. Muitas vezes você se livra de uma fogueira sem perceber. Depois é que você para, pensa e diz: poxa vida, foi muito bom ter acabado, foi muito bom aquele sentimento ter acabado, aquele casamento, aquele relacionamento ter acabado, porque realmente eu estava dopado, achando que aquilo era tudo na minha vida e quando na realidade não era. E isso é uma lição. Você só aprendeu porque passou por isso. Por isso eu digo a você que todas as coisas contribuem para o bem. E quando uma coisa está dando certo, eu deveria dar graças a Deus, de agradecer sempre. Por quê? Porque você reconhecendo, você torna aquele momento mais prazeroso. Tudo que a gente faz com prazer, com alegria, com felicidade, com contentamento, isso é maravilhoso, porque ajuda você a saborear, degustar aquele momento com mais prazer, com mais alegria. Uma comida, quando você está saboreando, se você comer rapidamente, você não saboreia tanto, mas quando você come, degusta e sente o sabor daquele alimento, você se torna mais agradecido e, consequentemente, aquilo tem um proveito bem maior para o seu estômago até, porque a demora da degustação faz com que o organismo e o estômago se preparem para fazer a trituração daquele alimento e a divisão das vitaminas, proteínas para o seu organismo. Então, por isso que é até difícil e é ruim você comer apressadamente. Você perde muito dos nutrientes para o seu organismo. Isso é fisicamente falando, mas a gente pode trazer essa sabedoria para o campo psicológico, religioso e comportamental. Se você usufrui das coisas rapidamente, sem pensar, sem agradecer, você se torna um pouco leviano e torna aquilo ali como se fosse uma rotina normativa. E não é. Tudo que acontece com a nossa vida é uma forma e um impulso de você se tornar agradecido. Você está com saúde? Agradeça. Não tem nada melhor do que a saúde. Você só sabe o que é a saúde quando você está enfermo. Quando você está com saúde, você nunca para agradecer, nunca para dizer muito obrigado, coisa boa. Usufruir daquele momento, nunca. Muitas vezes nunca acontece. Aí quando você cai na doença, é que você vai refletir em cima de uma cama de um leito hospitalar, ou mesmo em casa, você diz: poxa vida, como é bom ter saúde. Mas nessas horas você não está desfrutando da plenitude, da alegria, do agradecer de ter a saúde. Você está enfermo. Por que não agradecer quando você está bem? Tirar um tempinho e dizer: Senhor, muito obrigado pelo dia, muito obrigado pelo despertar, muito obrigado pelo alimento.
Por isso a gente tem que estar sempre, constantemente agradecendo. Eu sou um eterno agradecido por tudo. Desde quando eu me entendo de gente que eu agradeço as coisas. Eu não tenho nada, mas tenho tudo que eu preciso e até mais. Tem coisas que eu nem preciso. E eu fico dizendo, meu Deus, que coisa boa. Eu possuo tudo aquilo que eu gostaria de ter e muito mais. E tem tanta gente que tem muito mais, muito mais, muito mais do que eu e vive contando misérias, derrotas, fracassos, fica vivendo uma vida medíocre e muitas vezes até infartando com as preocupações dos seus haveres monetários. E tudo dá graças. Quando a gente aprende a agradecer, a gente aprende a viver a vida como ela é. E muitas vezes você está num leito de um hospital ou está em casa mesmo também. Como é que você vai agradecer isso? Não podemos agradecer. Mas a Bíblia diz, e tudo dá graças. Mas a gente aprende a refletir. Aprende a dizer, meu Deus, onde que eu errei? Onde foi que eu errei? O que é que está faltando para esse conserto? E essa reflexão faz com que você agradeça por não ter morrido. Essa reflexão faz com que você agradeça por aprender essa lição. Quando você sai daquela situação, você sai de vida nova, de vida renovada, com o pensamento de melhorar mais, errar menos, e tudo dá graças. A gente tem que aprender. Eu agradeço a Deus por tudo. Sempre eu agradeço ao universo. Eu não acredito nesses agradecimentos por imposições. Aquele agradecimento forçado, aquele bitolado, né? Como é o caso da religião, que faz com que o indivíduo seja grato em coletividade. Não é isso. Nós temos que ser gratos individuais. Você e Deus. Quando você é grato entre você e Deus, você é grato em todas as ocasiões onde você estiver e com quem você estiver. Eu passei muito tempo acreditando na religião que poderia me proporcionar essa gratidão, mas não me enganei. A religião, ela engessa a situação, ela faz você ser grato na coletividade. E você termina sendo um robô, robotizado nos seus comportamentos. Porque você não faz isso espontaneamente e por vontade própria, mas você faz isso com uma coação e uma emoção na exortação de alguém. Agradecer é muito mais do que isso. Agradecer é você agradecer pelo ano que passou, é você agradecer pelo ano que está chegando, que está se iniciando. É você agradecer porque você está amando as pessoas sem preconceitos, sem questões raciais. Você aprende que cada ser humano, o comportamento que esteja contrário ao meu, é a imagem e semelhança do seu Criador. Você aprende a amar as pessoas não pelo o que elas fazem ou pelo que elas são. Você aprende a amar as pessoas pelo que ela é. Que ela é uma imagem e semelhança de Deus e merece respeito do mesmo jeito, seja de qualquer cor, raça ou opção sexual. Isso não interfere no amor que você deve ter com essa pessoa. É como o próprio Jesus disse, que nós devemos amar as pessoas, independente de sua cor, ou raça, ou opção de vida. Agradecer é sempre bom. Eu não me canso de agradecer. E você que passa por depressão, você que passa por situações difíceis psicologicamente falando, você que muitas vezes gasta milhões e milhões de dinheiros diante dos psicanalistas e psicólogos, eu quero te dar um conselho. Você gasta muito mais menos. Bem mais menos. Bem mais menos. Agradeça. Exercite. Não é uma coisa que a gente tem dentro da gente, o agradecimento. Muitas vezes a gente é meio durão. Mas vamos fazer exercício. Não tem os exercícios que a gente faz nas academias, aquelas partes que a gente não estava muito acostumado a fazer e é muito dolorido? Mas com o passar do tempo você se acostuma e aquilo se torna uma leveza. A mesma coisa acontece com o exercício do agradecimento. Agradeça. Todos os dias agradeça.
Ao acordar, agradeça pelo sono que teve e por acordar. Tantas pessoas que foram dormir e não acordaram. O infarto pegou na calada da noite e não estão. E essa pessoa não tem nem como agradecer aquilo ali, porque morreu. Fiquei até imaginando aquele adágio popular que o pessoal diz, né? Fulano morreu, foi dormir e acordou morto. É brincadeira, né? Mas a gente tem que agradecer porque a gente está vivo. Agradecer por você olhar a sua cozinha e ter o seu café da manhã, ter o seu almoço, ter a sua janta. Agradecer por chegar um final de semana, você ter seu dinheirinho para ir a um restaurante, para uma comidinha diferente, e um ponto de lazer. Ter, mesmo você não podendo ir para esses locais que são ocasionais, né, no caso, mas agradecer porque você tem a possibilidade de ficar na sua casa, na sua humilde residência, e olhar que está tudo ao seu redor, não sendo 100%, mas você está com 80%, 90% bem. Então, agradecer. Agradecer, nem tudo que a gente quer, a gente tem. Isso. Nem tudo que a gente quer, a gente tem. Mas tudo que a gente tem é o suficiente para a nossa sobrevivência. Eu não posso, eu almejava ter uma moto, mas só tenho uma bicicleta. Louvado seja Deus porque tem a bicicleta. E outros que nem a chance de ter uma bicicleta têm. Mas deve agradecer também, que poderá ter. Não tem no momento, mas poderá ter depois. E assim sucessivamente. Tudo que nós temos ou que não temos é motivo de agradecer. Existem situações que nós não temos, e é até bom a gente não ter. Por que eu digo isso? Porque talvez se você tivesse, você se tornava arrogante, prepotente e quisesse ser mais do que os outros. Então é necessário que você tenha isso no tempo certo e na hora certa, para que você não aprenda a se exaltar ou se engrandecer ou se achar acima do seu próximo, que não tem a mesma coisa. Várias vezes eu vou andando e de repente aparece assim um carro e está escrito: isso foi Deus que me deu. E eu fico imaginando, essa frase tem um erro enorme. Essa frase, por trás dessa frase, tem um egocentrismo, um egoísmo, uma maneira de exaltação que você muitas vezes não percebe. Mas preste atenção. Se Deus deu o carro àquela pessoa e o mesmo Deus é você que não tem nenhuma bicicleta, como é que você vai se achar? Um zero à esquerda, um lixo. E que aquela pessoa tem porque Deus ama mais, porque Deus dá mais prioridade àquela pessoa. E isso é muito mal para o ser humano. Por tudo que você tiver, você diga graças a Deus. Isso aqui é um bem que eu não mereço. Não mereço. Não foi Deus que deu de mão beijada. Não. Você trabalhou, você se esforçou, você se organizou, economizou, você conseguiu aquele bem. Tem tanta gente que ganha mais do que você e não tem, porque não tem organização. Agradeça e peça a Deus orientação para que tudo que você tiver não seja uma prepotência ou uma arrogância, querendo que você seja melhor do que o outro. Mas que você está tendo aquilo porque você se organizou e Deus dá tudo igual. Algumas pessoas ele dá sabedoria e inteligência e outras pessoas dá força e robustez, mas ele dá a todo mundo. E nota uma coisa, que o você ter ou não ter, isso não representa que você é ou não é de Deus, não. Porque Deus, ele dá a todo mundo por igual, de igual maneira. E o maior bem que você pode ter, sabe o que é? Agradecer. É agradecer. Acredita. Diz a Escritura que certa vez Jesus curou 10 leprosos, 10. E algum tempo depois, um só que veio agradecer. E Jesus perguntou: onde estão os 10? Só um que veio agradecer. Só um que foi mencionado como grato. Nós recebemos bens imensuráveis, mas a gente é tão fraco em agradecer que a gente fica vivendo uma vida medíocre, reclamando e não vê o que a gente já tem. E tudo dá graças. Esse ano que está terminando, eu queria deixar essa mensagem com vocês. Seja você religioso ou não, porque muitas pessoas bitolam agradecimento com religião, não tem nada a ver. Tem muito crente, resmungão, intolerante, discriminador. E tem muita gente que não tem religião nenhuma e é acolhedora.
é acolhedor. Por isso a religião não entra nesse mérito. Eu não sou religioso, eu não tenho nenhuma religião. Tenho o orgulho de dizer, não pertenço a nenhuma denominação religiosa, mas eu tenho um Deus chamado Deus do Universo, que é o Deus de todas as pessoas, sem discriminação de preto, branco, azul, vermelho. É um Deus que está erradicado em cada um de nós. Você não é doido para saber se está fazendo uma coisa certa ou errada. Não precisa alguém te dizer que está errado ou que está certo. Você tem a consciência de que aquilo ali é correto ou incorreto. Ninguém venha dizer que religião educa ninguém, não, porque não educa. Religião bitola as pessoas e faz com que as pessoas se tornem discriminadoras. Eu tenho bronca por isso. Eu nunca vi uma religião combinar com outra. Nunca vi. É a desunião reinante em todas elas. Uma não vai no templo do outro, porque não pode, a outra não vai no templo do outro, porque não pode. E se for, é só de fachada. Porque no fundo, eles não acreditam, não toleram. E têm suas discriminações internas e doutrinárias. Por isso eu não estou falando nesse tipo de agradecimento. Eu falo no agradecer por tudo, por todas. Em todos os lugares Deus tem os seus, e em todos os lugares Deus tem as pessoas também mal agradecidas. Isso não quer dizer que o indivíduo creia ou não creia, mas isso quer dizer se você faz ou não faz. A verdadeira religião é essa, você agradecer. Em tudo dá graças. Em tudo dá graças. Eu dou graças a Deus. Eu estou falando isso de coração, não estou hipócritamente falando com você. Eu dou agradecer por tudo, agradecimento a Deus por tudo. Em tudo eu dou graças. Sabe por quê? Porque a única maneira que o ser humano tem de ser feliz é agradecer. Se não for, pode ficar certo. Ele é apenas um ser humano ambulante que anda pelo mundo sem destino e sem razão de viver. Agradeça em tudo. Se você tem muito, agradeça. Que você vai se sentir tão feliz com o muito que você tem. E você, poxa vida, eu não preciso de tudo isso. Eu vou dividir uma parte com quem não tem, porque você agradeceu. Mas se você não agradece, se você tem muito, e você fica doido para multiplicar aquele muito. E se você puder pegar de outros, trazer para você, e aquilo fica amontoando, amontoando, só resta para essa pessoa um infarto ou um ataque fulminante de tanta preocupação que ele tem. Mas quando você agradece, você para e pensa e diz muito obrigado. Agradeça a Deus também por você ter pouco, mas agradecer por ter pouco, porque se você tivesse muito, talvez você seria arrogante e prepotente. E você tendo pouco, você se domina. E você vê que o pouco que você tem é o suficiente, e muito mais do que o suficiente para você frear seu egoísmo e sua avareza. Então, meus amigos, nesse dia eu quero deixar essa mensagem com vocês. Agradeço, um bom dia para todos vocês e que vocês aprendam a lição. Agradecer sempre. Um abraço e Deus abençoe.